Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muita informação, né, Walter? Isso aí. Hoje nós estamos recebendo duas pessoas do mundo da imagem e vamos colocar, do marketing como um todo, uma área complementar. Gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouco aí do que vocês estão ofertando para o mercado. Maravilha, obrigado pelo convite, Sene, Walter. Estou eu aqui com a Tuta, uma das sócias da mentoria MAI. Meu nome é Camila, e estou fotógrafa há quase 20 anos e tenho um projeto de posicionamento de marca e imagem juntamente com as meninas para ajudar autônomos, empresários a se destacarem da forma certa no mercado, com estratégia, tanto no offline quanto online. É isso aí, muito prazer, né? Bom estar nessa tarde aqui com vocês. Então, eu sou a Tuta Caetano, sou consultora de imagem e estilo. Estou nessa missão aí de transformar a vida das pessoas há mais de 10 anos, que eu fiz a minha transição de carreira, eu venho do direito, não tem nada a ver com moda, com criação. E ingressei nesse projeto, desenvolvi junto com as meninas esse projeto que é o MAI, Marca de Alto Impacto, que a gente desenvolve justamente branding, né? Imagem, marca e o registro do reposicionamento de imagem, coletando aí todo um banco de imagens exclusivos e com direcionamento, que é o mais importante, né? E essas três pontas aí estão bem alinhadas, né? Porque se eu fizer um brand de uma empresa e, vamos supor, beleza, a identidade visual da minha empresa, a história que ela conta, a marca que ela está contando aquela história ali, só que aí as pessoas que pertencem àquela empresa estão todas desalinhadas com aquela imagem que aquela empresa construiu. Ferra com tudo, né? Demais! Você tocou num ponto principal. As pessoas tendem a investir muito no CNPJ, tanto na estrutura quanto no conhecimento, como se diz, funcionários, colaboradores, E até mas mesmo esquecem os sócios, mas esquecem da imagem. Então, se você valoriza o CPF, automaticamente o CNPJ ele vai sendo ali valorizado também, com certeza. Até porque hoje as pessoas querem saber quem está por trás do CNPJ, né? Então, as pessoas querem saber o CPF, quem é que está atrás, quem desenvolveu, quem criou a empresa ou o negócio. Então, a importância de cada vez mais buscar essa adequação da imagem, né? Esse posicionamento coerente com a marca, com a cultura, né? da marca que você desenvolveu, que você criou, é muito importante, porque pessoas hoje se conectam com pessoas, né? Então, essa confiança e esse vínculo com o seu público é importantíssimo. Não, e às vezes, se essa comunicação não está alinhada, a pessoa acaba atraindo um público que ela não deseja para a empresa, ou vice-versa, né? Ela quer chegar em determinado lugar e não consegue porque ela não comunica com aquelas pessoas que ela gostaria de atrair. Eu imagino que isso acontece muito. Demais. Realmente, a imagem, ela chega primeiro, não tem como. Então, e como chega no digital? Com a fotografia. Então, os dois têm que estar alinhadinhos, tanto no offline, que a Tuta faz todos os ajustes, e eu sigo com um banco de imagens realmente trazendo ali percepção de valor mesmo, tanto para o que ele entrega e pela marca dele mesmo. Então, esse é uma junção de fatores. Não adianta, assim, investir em tráfego, em tudo na empresa, se você não investir no próprio empresário. O autônomo, profissional liberal, ele precisa também ser a cara da empresa. Com certeza, o investimento vale a pena. A comunicação verbal e não verbal, ela é muito séria. Ela, na verdade, é a mais importante. Até você conversar com outro profissional. Ela é 55% de tudo. Imagina você, chegou num grupo de networking e as pessoas nem te notarem. Se você tiver uma estratégia de imagem, com certeza as pessoas vão... Opa, deixa eu falar com aquele empresário, com aquela empresária, porque parece ser bem diferenciado. Você gera valor, gera desejo. E eu vou começar uma estratégia de marketing, de construção de imagem. Como que eu começo isso? Eu contato vocês e aí qual que é o início de tudo? Bom, primeiro, né, os nossos clientes eles precisam passar pela ANA,
que é a nossa sócia especializada em branding. Ela tem aí mais de 20 anos de experiência. Então, ela desenvolve toda essa parte da marca. E quando a gente fala de marca, as pessoas pensam que é a logo, identidade visual, né? E, na verdade, não. É todo o conceito, qual que é a emoção que a sua marca vai passar para as pessoas que você quer conectar, né? Então, igual um exemplo que eu gosto muito bom é a maisena. Mas, na verdade, maisena é a marca. É o amido de milho. Só que você vê uma embalagem amarelinha, você já associa. Então, isso é o brand, né? Você associar a sua marca, a sua história dentro ali de toda a construção da identidade visual, do público que você quer atingir. Então, quem quer comunicar com todo mundo, não comunica com ninguém. Então, a Ana, ela faz justamente essa estratégia do público-alvo, né? Para a construção dessa marca. Construindo todos esses pilares com a Ana, aí vem a parte que o cliente vem com a Tuta, né? Para construir a sua imagem. O que é a construção da imagem? A gente pensa que a consultoria de imagem é só look, né? Vamos montar um look legal e vamos para o ensaio fotográfico. E, na verdade, não é isso. A minha consultoria, ela é do fio de cabelo ao dedo do pé. Deus é mais. Rapaz. Então, eu sou especialista em análises faciais. Então, eu começo a minha consultoria analisando o rosto do meu cliente. Porque 80% da nossa comunicação não verbal está no rosto. Então, nós temos os ruídos de comunicação também no rosto. O famoso cara de quê, né? Cara de menino, cara de bonzinho, cara de bravo, né? Até cara de metido, né? Cara de metido. Exatamente. Então, eu identifico esses ruídos de comunicação para ajustar. Falar, agora a Tuta vai mandar fazer plástica, fazer botox? Não, fazer não academia. É isso. Importante. Tudo depende também do público que você quer atingir, né? Então, é entender esses ruídos, essa comunicação para ajustar. Então, com corte de cabelo, no caso, mulheres, maquiagem, acessórios, né? Os homens, corte de barba ou ausência da barba, a vestimenta, quais são as linhas, quais são os cortes de roupa que eu vou usar para construir essa imagem para conectar com esse público-alvo. Porque muitas vezes a pessoa, uma alfaiataria pesada, um terninho preto, no caso das mulheres, e um batom vermelho vai me trazer força, vai me dar autoridade. Depende, porque se você quer ter acessibilidade, né, se conectar direto com o seu público, isso causa distanciamento, esses elementos visuais. Então, eu faço essa ponte, né, essa construção. E aí, alinhando tudo isso, a nossa imagem, aí nós passamos para o ensaio fotográfico e estratégico também, com todos os looks personalizados, para a Camila fazer o banco de imagens. E aí, é muito legal, porque eu e a Camila, a gente troca muito, né, esse senso criativo nosso para a condução do ensaio fotográfico do cliente. É sensacional, porque o cliente entra numa atmosfera, né, Tuta? Chega no estúdio, ele com ele e nós para orientá-lo. Por que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa nunca sabe quem realmente ela é. Você está falando de autoconhecimento? Total. Também. Porque a nossa mentoria é baseada no pilar do autoconhecimento. E a fotografia, a consultoria de imagem e o branding é muito profundo nisso. Então, a pessoa saber onde ela está, para onde ela quer ir, é super importante. E na fotografia, aprofundando um pouquinho mais, quando a gente olha no espelho, a gente vê ali um reflexo apenas. Eu vejo com os olhos da mente, que eu costumo dizer, com as suas crenças, a sua autocrítica, que tem muito, ou vocês não têm? Eu sempre estou ali, não preciso fazer isso. Então, as pessoas têm uma percepção distorcida dela mesma. E aí que acontece a mágica. Você fala assim, você consegue quebrar crenças dentro de um ensaio fotográfico? Totalmente. Por quê? Porque quando eu mostro a realidade ali, fotografando a pessoa, sem julgamento, sem crítica, eu quero extrair o quê? A melhor versão dela, certo? Uhum. Então, eu tô ali para extrair o melhor e mostro para ela. Aí eu falo assim, nossa, nem parece que sou eu. Porque unanimemente, a Tuta vê e acompanha. Elas chegam assim, as pessoas. Não, porque eu não sou fotogênica. Não, porque meu olho é assim, minha sobrancelha, minha boca é torta. Eu falei, meu Deus, calma, respira. Tira o dia para te elogiar hoje. E nós vamos fazer a mágica aqui. E aí acontece, porque ela fala assim, nossa, nem parece que sou eu. Então a gente dá aquela bugada na mente. A mente acha que está vendo outra pessoa e realmente é a melhor versão dela. Ela que é a versão real, na verdade, não é o reflexo. Entendem? Então, isso é ciência.
total. E ela sai de lá como? Chegou colocando defeito, tudo, sai com autoestima totalmente diferente, autoconfiança Não, é incrível. total. E assim, uma energia ótima. E quando começam as postagens, acontece um movimento. Que movimento é esse? Porque você está autoconfiante. A autoestima lá em cima, você começa a receber elogios. E aí, quanto mais elogios, mais a pessoa se empodera. E o que acontece? Movimento da vida. A autoconfiança gera novos negócios que geram resultados de todo o processo. Por isso que a materialização com a fotografia é tão importante. Porque ela lhe sela toda a construção que a gente fez. É mágico, gente. Eu sou encantada, as meninas também. Então, a gente é apaixonado em transformar vidas através dessa mentoria que a gente faz. Não, e vocês falam com muita paixão, assim, pelo que vocês fazem. Como surgiu essas áreas na vida de vocês? Como você se interessou por fotografia? Você falou que fez uma transição de carreira do direito para consultoria de imagem. Conta pra gente um pouquinho sobre o início de vocês nessa trajetória profissional com fotografia e consultoria de imagem. Bom, eu fiz minha faculdade de Direito, né? Eu tô lá na minha adolescência, eu sempre tive esse senso estético, esse lado meu criativo muito forte, da moda, né? E só que entrei muito nova na faculdade, aquela coisa, na minha época só podia fazer... Na verdade, assim, o sucesso você teria se fizesse medicina, engenharia ou direito. E aí foi quando eu optei, então, pelo direito, que eu adorava humanas e tal. Eu falei, faculdade, vou ser sucesso. Ingressei no curso de direito. Quando eu estava na metade do curso, foi quando eu percebi que não era bem aquilo que eu queria, mas eu percebi, meu pai sempre me falava assim, né? Tudo que você começa tem que terminar. Então, eu resolvi finalizar meu curso, me formar. Só que nesse processo, até eu me formar, durante o curso, eu percebi como a minha imagem, a nossa imagem, ela te revela potenciais, inclusive para acessar lugares. Então, eu já muito nova, comecei a fazer estágio, né? Eu passei na prova de estágio do Tribunal de Justiça. Dentro do tribunal, eu consegui uma vaga para o gabinete da primeira vara civil. E eu sempre me cuidei a maneira que eu me apresentava, né? Eu era estagiária e tal, mas eu tinha consciência que eu estava num ambiente formal. E aí, esse gatilho, né, de perceber ali como é importante a nossa imagem, foi meu primeiro pontapé, assim, de falar, nossa, acho que tem um negócio diferente aqui, sabe, que eu gosto. Começaram a pedir dicas para mim e tal. Mas, enfim, finalizei o curso. E aí, quando eu fui iniciar minha carreira no direito, que eu fui para dentro do escritório, que eu falei, nossa, o que eu fiz 5 anos da minha vida? É o famoso onde o filho chora e a mãe não vê, sabe? Aquele... E eu passei nesse né, gap aí de querer fazer, se eu ia para concurso, se eu continuava na advocacia. Eu passei por uma consultoria de imagem, porque eu estava recém-casada, recém-formada, então eu precisava desse processo. E eu fiz o processo da consultoria de imagem. Quando eu realizei esse processo, eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Porque foi, assim, transformador, né? E aí eu comecei, então, a buscar cursos nessa área, até que em 2015 eu bati o martelo, falei, olha, vou mudar de carreira e vou seguir na consultoria de imagem. E até então, sempre me especializando em consultoria de imagem guiada pelo rosto, que é a análise facial. Foi meu gatilho, assim, porque o nosso rosto, ele conta uma história, né? Então, eu sou apaixonada em ler o rosto das pessoas. Tá vendo? Ela tá lendo lendo vocês, hein? Olha o medo que a gente dá. Nossa senhora, estamos sendo analisados agora. Muito bom. Bom, a minha história começou o seguinte. Quando eu era adolescente, falei, quero empreender. Eu não sabia em quê. A princípio, eu falei, quero ser DJ por hobby, arquiteta por profissão. Porém, anos se passaram, eu tenho um tio que é fotógrafo há anos e ele era sempre inspiração e referência no mercado goiano. Nós somos de Minas, eu e meus irmãos. E surgiu a oportunidade de mudar para cá e conhecemos a profissão de fato. Resumindo a história, porque é longa. E aí, como eu estava estudando para arquitetura, meus irmãos já estavam na área com 14 anos de idade, fotografando casamentos em Brasília, gigantes, casamentos, assim, milionários, inclusive. E aí eles falam, nossa, você tem que ir, você vai amar, é arte também, é física, é matemática, tudo que você gosta. Eu falei, não, duvido. Trabalhar final de semana de madrugada não entra na minha cabeça.
E aí eu tava lá no estúdio já de um primo meu, só que estudando. E aí eu falei, quer saber? Eu já tô na área, vou estudar também. Quando eu estudei, eu realmente vi que eu amava. Porque, além de pessoas, que é o que eu amo, tinha a arte realmente, a matemática, a física, tudo que eu precisava. Falei, gente, é muito mais do que eu esperava. Então, trabalhei em outros estúdios enquanto isso, eu e meus irmãos, e de repente falei, cara, não tô vendo perspectiva de crescimento. Chamei minha irmã e falei, olha, vamos montar o nosso ou vamos... Ou eu vou mudar de área. Aqui não tem como crescer mais. Ela, não, mudar de área, a gente vai perder tudo que a gente construiu. O pessoal já está conhecendo a gente. E aí foi a virada de chave. Montamos a Infoto, que fomos nós 3 na batalha, assim, na luta. Como, Camila? Na graça de Deus e vontade de vencer. Porque a gente não tinha dinheiro. Meu nome na época estava sujo. E aí a gente não tinha apoio de pais, porque meu pai... Por que a gente veio para Goiânia? Para contextualizar. Meu pai faliu, ficou com vergonha lá, né? Morávamos no interior de Minas. Ele falou, nossa, perdeu o estilo de vida. E aí, não, vamos embora para Goiânia, tentar lá. E aí foi onde a gente forçou, por isso meus irmãos começaram novinhos a trabalhar. E eu ali juntamos para poder... realmente mudar a nossa vida. Então, o estúdio, ele foi um foco, uma meta para a gente mudar a vida dos nossos pais, que estavam ainda perdidos com aquela situação toda, e mudar a nossa vida das futuras gerações. Então, hoje a Infoto, ela veio para... Nossa missão sempre foi transformar vidas, eternizar momentos, histórias e pessoas, e para mudar também a nossa financeiramente. E graças a Deus deu muito certo, porque na época, quando minha mãe falava assim, quando a gente era criança, estuda, a gente entendeu estúdio. E aí deu certo, entendeu? Por isso que deu tudo certo. Mensagem a gente entendeu subliminar. todo mundo a mesma coisa. Oi? Mensagem subliminar. Você viu? Deu certo. Deu certo. Tamo aí, até hoje, firme. Sim. Nossa, muito legal. Bacana. É bacana essa história que vocês também tiveram a percepção de uma mudar de carreira. Você, por uma necessidade, mais uma coisa que te encantou, né? Que encantou, exatamente. E isso também acaba que você ajuda a transformar vidas, né? Porque, igual vocês colocou, passa pela tuta ali, ela faz um trabalho com a pessoa, a pessoa começa a se enxergar de verdade, faz algumas mudanças de vestimento, na forma talvez de cortar o cabelo, ela falou do fio do cabelo até o dedão no pé. Então, assim, é bem profundo que a pessoa vai ter uma autopercepção de si própria. E aí depois vem você quebrando esses paradigmas dela que ela tem com ela mesma e demonstrando a beleza que talvez ela nunca tinha visto em nenhum lugar e vivenciado, né? Exatamente. O que você falou é muito importante. A gente vê as pessoas mudando dentro do estúdio. Eu fotografei um candidato, inclusive, político, que ele falou assim, Camila, eu nunca fiz foto, eu tenho um problema de autoimagem, eu não gosto de me ver em foto. Aí eu, cara, e é algo grande para você quebrar isso ali em estúdio fotográfico. Então, a pessoa se vê totalmente ali, tem uma autoestima baixa, ela se vê mal. E eu falei, você me permite a gente quebrar essa crença sua sobre você hoje? Aí ele até achou estranho, porque era foto de candidato para político. Por que essa mulher Falei, tava cara, eu não trabalho, eu não consigo trabalhar e ver uma situação dessa e não fazer a diferença na vida daquele cliente, entende? Então eu falei, olha, cara, eu vou dar tudo de mim, pensei comigo. E ele vai sair daqui com outra concepção. Eu fiz várias fotos e ele falou assim, Camila, eu tô amando. Eu nunca tinha me visto assim. E eu tô de blusa, mas eu tô arrepiando. E aí eu falei, cara, eu consegui. Porque sempre eu coloco Deus na frente. Nunca sou eu sozinha. Então, eu vou pro estúdio, eu vou pedindo para Deus me dar inspiração, sabedoria, discernimento e que Ele haja. Então, eu faço, sim, a minha oração antes. Por quê? Porque ali é uma troca de energia. Entende? Eu tô trabalhando com crenças muito complexas e é assim que a gente consegue, somente com a força superior de Deus, trazer ali para eu trazer também para dentro do estúdio, quando eu falei da atmosfera. Por que a atmosfera lá no estúdio muda? Porque é justamente isso, eu quero encontrar a essência daquela pessoa, a identidade dela, o que está lá dentro, o melhor que está lá dentro, e externar isso em imagem. Então eu consegui, ele comprou todas.
Ele falou, eu quero tudo. Eu falei, ô, benção, glória a Deus. Entendeu? Ele falou assim, depois eu vou voltar ainda. Ele falou, Camila, nunca mais eu vou deixar de fazer o ensaio. E a filhinha dele foi. E eu fiz umas fotos dele com ela. Nossa, é emocionante. Nossa, transformador. E você foi falando assim... Porque até então a gente viu essa questão de ensaios corporativos, profissionais mais atenuado depois da pandemia, porque todo mundo teve a necessidade de ir para o digital. E aí eu, enquanto consumidora, olhando isso, eu sempre achava que ficava todo mundo meio parecido, sabe? Parece que estava todo mundo meio igual. Sim. Receita de bolo. Exatamente. E aí, assim, por que alguns transparecem essa sensação e o que vocês fazem para que não fique parecendo uma receita de bolo ou que tá todo mundo ali naquela mesma caixinha? Então, algo que eu vejo que é inovador, né? E que nós trabalhamos isso muito juntas e eu percebi, né? Essa conexão que nós três temos também. Primeiro de tudo, autoconhecimento. Então, autoconhecimento, ele é a virada de chave para tudo. Claro que a gente tem que focar, né, em faturar e tudo mais, porém, eu tenho que olhar aquele cliente, né, como algo único, como uma pessoa com suas dores, com suas crenças, então, e conduzi-lo para esse processo de autoconhecimento, porque se a gente só trabalhar, porque igual a Camila tem mais de 20 anos de experiência, eu com mais de 10 anos de experiência, a gente tem técnica e tal, porém, tem que ter essa sensibilidade de olhar para o outro, de enxergar ali quais são os bloqueios, quais são essas dificuldades e entender que cada ser humano é único. Então, o que funciona para mim não funciona para você, que não funciona para você, que não funciona para Camila. Então, qual que é a necessidade? Para onde ele quer chegar? Quais são as crenças limitantes? Quais são os bloqueios? E conduzir isso de uma forma que não force ele a nada, né? E nem que o cliente se torne um personagem. Porque eu posso sugerir ali, quando a gente fala de imagem, uma estratégia, nossa, fabulosa, né? Trazer ali para trazer autoridade, seriedade, credibilidade. Só que aquilo ali realmente conecta com a essência do cliente? Aquilo ali faz sentido para ele? Tá ligado com a rotina, com o lifestyle do cliente? Então, é olhar além, sabe? Enxergar além. Porque aí faz sentido, porque aí o cliente ele vai enxergar o que realmente é ele, o que é a essência dele, o que faz sentido para ele. E aí a gente não tem o personagem, não tem a receita de bolo. Exatamente. O fundamental é isso. Parece que é forçado o negócio. Personagem. Não sustenta. A imagem fica linda, né? Sim. Os looks ficam lindos. Mas não é a pessoa. Não é. Né? No offline, no tete-a-tete, no pessoal, a pessoa não se sustenta, né? Ela não segura todo aquele glamour ou toda aquela rigidez que às vezes a gente constrói numa imagem, né? Que, principalmente ali nas redes sociais, se vende muito isso, né? Esse marketing muito rápido e tal, que você tem que usar isso, tem que usar aquilo. Todo mundo é milionário. Né? Exatamente. Tudo, nossa, como ganhar, fazer seu 1 milhão em um mês, né? Aquela coisa, tudo muito rápido. Então, não é uma receita de bolo, né? A imagem ali, ela tá vendendo, tá viralizando, porém, nem todo mundo tem aquela essência, tem aqueles conceitos, né? Os princípios. Então, isso é importante para olhar para o cliente, olhar isso, entender e conduzir ele da melhor forma. Por isso que aí a gente tem uma imagem, um resultado autêntico. Eu falo que o pilar principal da MAI é a autenticidade. Cada cliente é um cliente, cada história é uma história. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas, pegando o gancho do que vocês falaram agora. Tem muito casos que vocês pegam um cliente ou um trabalho com uma pessoa que quer passar uma imagem, talvez o cara até ele tá alinhado com aquilo que ele quer repassar, mas a imagem dele comunica totalmente diferente. Tipo, o cara tem uma seriedade e tal, só que da forma que ele se porta, que ele se veste, ele passa uma mensagem diferente daquilo que ele quer transmitir através talvez do negócio ou se ele for autônomo, da profissão dele. É mais comum do que a gente imagina. Muito, e acontecem coisas bizarras. Às vezes, muitas pessoas vão, assim, tentando trazer estratégias de chamar atenção demais, vamos dizer assim. Então, traz ali, às vezes, um banco de imagens que não passa valor. Acha que tem que chamar atenção com atitudes e fotos, imagens, vídeos de dancinha, de qualquer coisa que não condiz.
Então, você fala assim, cara, mas tá passando o que aqui pra mim? Você dá vontade de rir. Então, um médico dançar. Cara, tem que ter um limite ali. Então, foto é a mesma coisa. Foto segurando, sei lá, uma faca, porque você é um vendedor de brinde de facas, vamos supor. Aí, Ou um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha. Então, assim, tem que ter bom senso também. Que imagem é essa? Poxa, o médico geralmente o cara é sério, na essência dele ele é sério, lá na internet ele tá fazendo dancinha. O constrangimento é, igual eu falei, a comunicação verbal, não verbal, ela é maior. Você vê o constrangimento da face da pessoa, do rosto, da expressão. Você fala, não acredito, coitado, ele tá muito mal fazendo aquilo. Quem mandou fazer? Eu não sei. Se foi uma modinha, os coleguinhas, ou o marketing dele ali dentro da clínica. Então, há um limite para você trazer valor para você, para sua marca, para o que você entrega. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa percepção que você disse, a pessoa é uma coisa e quer mostrar outra, não sustenta. Aí cai no personagem de novo. E igual a gente falando das redes sociais, que viraliza muito, né? As trends e tal. Então, o profissional, muitas vezes, ele quer participar daquela trend, porque tá para viralizar. Só que aí a gente tem vários setores que precisa analisar. A credibilidade desse cliente, o público-alvo que ele vai atingir, né? Não passar essa imagem, ele vai estar se ridicularizando ou não. Porque se a pessoa naturalmente ela tem esse lado, né, excêntrico dela, isso é natural. Mas se é uma pessoa totalmente formal, um médico, por exemplo, todo formal, e ele vai para esse lado, ele acaba virando cômico, né, no sentido ridículo da situação. Então, é bem sério, porque as pessoas têm realmente essa visão de que para viralizar vale tudo. Não vale. Tudo tem que ser analisado. Ele pode até viralizar, mas ele não vai se sustentar também muito tempo naquilo ali, porque não faz parte dele. E talvez ele viraliza trazendo algo negativo para a imagem dele. Tudo. Exatamente. Então, às vezes, se for só cômico, até que vai, né? Mas e se for algo negativo que deprecie? Porque você pensa assim, um médico, algumas profissões assim, você espera um nível maior de seriedade, dedicação, comprometimento, porque a pessoa vai cuidar da sua saúde. Então, você espera isso. E, às vezes, eu acho que a gente não sabe usar a internet direito, assim. Querendo ou não, a internet é relativamente nova na vida de todo mundo. Então, as pessoas acham que elas podem postar tudo. Isso acontece também, eu queria ter a visão de vocês no sentido assim, o que hoje as redes sociais elas são usadas muito para cunho profissional e para você mostrar o profissional que você é. Qual é o equilíbrio entre mostrar o seu profissional de valor, mas também a sua vida pessoal para poder gerar alguma conexão? Só complementando essa pergunta, que ela é boa. E mostrar sua vida pessoal, você tem que mostrar tudo da sua vida, igual algumas pessoas fazem? Não mesmo. Não. São só recortes intencionalmente. Dentro do branding, onde a Ana constrói tudo, é feito passo a passo daquilo ali. Aí vai conhecendo sua visão de mundo, seu estilo de vida, suas crenças, valores, o que você não abre mão, o que você não negocia. Então, tá tudo ali dentro das estratégias das postagens. Que se desenvolve, né, uma narrativa. Então, assim, eu vou postar o meu café da manhã ali, só o bom dia. Isso não é brand, isso não é gerar desejo. Então, tem que ter uma narrativa. Um exemplo, né? O café, se é um café especial, se a pessoa tem um gosto peculiar ali, aprecia bons cafés, bons grãos, tem uma rotina ali de moer o próprio grão e tal, ela faz um ritual toda manhã, então isso tem que ser postado, tudo que faz sentido, porque senão você começa a postar coisas aleatórias sem nexo, e aí você não prende a sua audiência e não consegue construir a sua marca, né, a sua identidade ali dentro das redes sociais. Então, a importância de ter essa narrativa, essa construção dentro do brand é justamente isso, para você saber que quando você vai postar, pode parecer para as pessoas que é algo, eu tô indo para academia, tô indo, mas ele dentro tem uma narrativa. E aí que é o pulo do gato que eu gosto de falar. Porque a pessoa não percebe, quem está assistindo não percebe, e aí prende a atenção e ela vai conduzindo, inclusive às vezes se uma pessoa vai vender um curso ou algo no sentido de um serviço, ela vai conduzindo ali aquele público para o fechamento daquele negócio, daquela venda, né? Então tem que ter essa narrativa, não é sair postando sem estratégia. Tem um você vê, fala, mas que o povo fica mostrando a vida aqui, não sei para quê, tipo, não tem sentido nenhum mesmo, ele posta a vida aleatoriamente e você fala, cara, não tem nexo, né? Não tem.
Não tem porquê. Não, e assim, isso eu percebo que os grandes players, as pessoas que são grandes em rede social, elas postam muitas coisas. E algumas pessoas acham que aquela postagem ali é aleatória. Uhum. E eu penso assim, Começa gente, a contar. não é possível. Eu vou dar o exemplo da Virgínia. Tudo que aquela mulher posta é intencional. Não tem Total. nada aleatório ali. Não. Mas as pessoas acham que ela tá só filmando o dia a dia dela e pronto. Mas E passa a fazer igual, achando que vai viralizar. Vai viralizar, né? sim. Exatamente. E quando a gente vai pensando para esse lado também, como, né, fazendo um gancho com relação à imagem, né, à fotografia e tal, então, o pessoal da área da saúde, né, a gente atende muitos médicos, esse pessoal dessa área, desde a harmonização a, enfim, cirurgiões e tudo mais. Então, no público dessa área da saúde, acredita-se que, a maioria, porque grande parte do meu público aí, dos meus clientes que eu já atendi, principalmente médicos, não, eu vou fazer fotos com o meu jaleco. Porque eu tenho que passar seriedade, credibilidade. Porque aí o jaleco tem o bordado, principalmente se for uma faculdade renomada, né, e tal. Mas aí a gente tem que entender que jaleco não vai passar credibilidade. Jaleco é o quê, gente? IPI. É um instrumento de uma ferramenta de trabalho. Pro profissional usar na hora que ele está atendendo o cliente, para proteger de fluidos, enfim. Então, o jaleco por si só não vai te trazer a credibilidade de fazer uma foto de jaleco. Então, é onde eu bato de frente com o pessoal e diz, nossa, é verdade, tal. Então, tem os momentos ali que você for gravar, né, um vídeo que vai estar realizando um procedimento no paciente, ok a gente entrar com um jaleco, porque você está ali em contato direto com o paciente, tal, dentistas, né? Mas você não vai passar a credibilidade se você tirar a foto com o jaleco. Outra coisa, seringa aqui, ó, Nossa. harmonização, ou Essa dentistas vai acabar. com aparelho. O ser humano, isso a neurociência explica, né? O ser humano, ele tem medo de tudo que é pontiagudo, que oferece perigo. Então, o cérebro interpreta como perigo, medo, né? Como que eu vou tirar uma foto de um profissional segurando uma seringa? Aquilo ali vai me distanciar do meu público-alvo, porque eu vou gerar esse gatilho do medo, do receio. Incomoda, né? Quem está olhando ali incomoda, principalmente pessoas que têm trauma ali de dentista, né? As cores também funcionam muito com esse gatilho também. O vermelho está ligado à força, a sangue. Então, se é da área da saúde, que eu tenho ali elementos visuais com excesso de cores vermelhas, vibrantes, isso causa uma sensação, né, neuronal ali que incomoda para quem? E não prende a atenção da pessoa. E não conecta com o seu público. Então, tudo é de forma muito intencional e pensado. Vocês estão vendo aí como que é um leque? Nossa, eu tô vendo. Não, e assim, quando você tem consciência dessas coisas, você caminha para onde você quer. Sim. E agora eu fico pensando, gente, será que eu tô comunicando? Porque eu não tinha consciência de várias coisas que você foi falando aí. Tá vendo? Muito É interessante. sensacional. Quem será que vai fazer uma consultoria agora, hein? Vai fazer a mentoria mais. Exatamente. Mas olha só para ilustrar, eu estava num evento onde tinha umas empresas grandes, seguro de vida e tudo. E aí o evento, assim, para muitos médicos, bacana. E chega um médico de jaleco. A No impressão evento. que eu tive na hora, a análise, a primeira mensagem, porque tudo emite, tudo comunica. Tudo aqui em nós está comunicando algo. Na hora que eu olhei para ele, eu falei, gente, tá dando a impressão que ele chegou do... Tá dando, não. Ele chegou falta de higiene, primeiro falta de de tudo. higiene, me passou, falta de respeito, descredibilizou ele. Ele queria falar que ele era o médico, mas todos ali já conheciam. Então, ficou assim, eu vou de qualquer jeito. Então, desvalorizou a imagem dele perante os outros médicos que estavam ali muito bem vestidos. Aí eu falei, cara, que... Assim, falta de bom senso de bom mesmo. senso, é. Porque Falta de realmente instrução. não comunicou bacana pra ele naquele momento. E assim, eu sou a rainha de julgar o jaleco. Gente, pode bater de frente comigo, porque o jaleco é igual galera da saúde, trabalha em hospitais, enfim, né? Você tá usando ali o jaleco no momento de atendimento, aí você vai pro almoço no restaurante, e aí você vai de jaleco, a galera vai de jaleco. Ou seja, aquele universo ali de bactérias, de fluidos que você estava dentro do ambiente hospitalar, né, ou de uma clínica, você está levando para um ambiente ali de alimento, né? E depois você vai voltar com jaleco. Vai. Então, olha como isso é sério. Não, mas aí quer mostrar que é da área da saúde, ou que é médico e tal, né? Quer dar a famosa carteirada. Exato. Exatamente. E ali é uma gafe muito séria. Ali é algo assim
que eu falo que a gente vai para outros patamares, inclusive dentro da legislação ali de sanitária, né? Total, é sério. E pegando outros segmentos, assim, quais seriam vamos pegar de forma genérica. Eu não gosto de generalizar muitas coisas, mas generalizando. Independente de qual profissão que seja, alguém que quer passar uma imagem profissional, aí, independente do que ele quer passar, ele quer passar uma imagem mais leve ou mais séria, ele talvez não seja uma pessoa séria, gosta de brincar muito, mas ele quer passar essa imagem. Se ele fazer um trabalho com vocês, ele vai demonstrar através de uma foto, mas no dia a dia, vocês também vão direcionar essa pessoa e falar, cara, você se comporta dessa forma, você entra nessa parte comportamental? No estudo do branding, faz exatamente esse estudo do tom de voz daquela pessoa. Entendi. Porque, por exemplo, a minha essência, eu misturo um pouco. Eu tenho a seriedade, às vezes o meu bom humor, às vezes ele é sério. As pessoas falam, será que ela tá brincando? Mas eu tô brincando, só que falando sério. Então, as pessoas, às vezes, nem entendem que é uma piadinha. Se for da minha essência, tranquilo. Você pode fazer o seu bom humor não sendo engraçado, mas sendo irreverente. Então, o tom de voz é importante você trazer ali para realmente, porque você está na sua energia natural. Agora, um sério tentar ser engraçado, aí já era, não dá certo. Então, tudo isso é estudar. Ninguém vai mudar comportamento. Isso a gente não faz. Até porque a sua conexão, a sua essência conecta. Então, isso aí foi uma ótima pergunta, porque realmente a mentoria MAI, ela não muda ninguém. Ela só tem a estratégia certa para você realmente ser você e conectar. É o que eu sempre digo. Qual o diferencial da Sene e do Walter, da Tuta, Camila, dos concorrentes? A essência de cada um. Não existe, então, concorrência, porque somos seres únicos, entendem? Então, o que é o diferencial? Ser você. Você vai ter as estratégias, sendo você, para conectar com um grupo de pessoas. Eu não conecto com todo mundo. Correto? Então, tem um grupo que vai conectar comigo. Aí está a força da sociedade também. A Sene conecta com um grupo que não é o mesmo que conecta com o Walter. Por quê? Por causa de essência, de identidade. Nossa, conectei demais com ela. Com o Walter eu não tive essa liberdade, vamos supor, só para exemplificar. E aí o poder da sociedade é isso. Você potencializa grandes grupos juntando todo mundo. E aí você atrai mais clientes, diferentes clientes para uma marca. Entenderam? Bacana. O poder da essência? Sim. E essa colocação que você fez até de tom de voz, a forma de se expressar, mesmo que tem gente que tem um tom de voz mais alto, e tal, que ele tá brincando, você tá olhando e fala, porra, o que esse cara tá bravo ali, grilado e tal. Então, tipo, se for vamos supor, o cara atende um público ali, dependendo do jeito que ele falar, os outros que tá aí... Pode que é agressivo, né? Se for ríspido. E o que estiver esperando vai embora. Fala, meu Deus do céu, o cara é bravo mesmo, vamos embora. Ainda dá tempo de correr. Não só no volume, como você pontuou, mas saber como falar. Exatamente. Porque o tom de voz, dentro do que a gente fala, além de volume, claro, mas como falar para o público. Como você tem se comunicado? Tá falando realmente a linguagem daquele público que você quer? Igual a Tuta, né? Foi advogada. Se ela colocar um juridiquês aqui, acabou, né? Acabou. Ela tá mentorando advogados ou ela quer atrair clientes? O juridiquês ninguém vai entender. Exatamente. Não, tá muito cansativo esse conteúdo aqui, deixa eu passar. Ou se for muito técnico também, né? Exatamente. Então, quando você traz ali essa narrativa também muito técnica, termos muito técnicos, muito específicos, você vai conectar com pessoas da sua área que também são profissionais, que vão entender aquilo ali que você está falando. O público em geral... Que são seus clientes. Os clientes, eles não sabem aquilo ali, né? Não sabem o termo técnico. E eu vejo, assim, que vocês falam muito, assim, uma comunicação de valor. Eu vejo essa construção, ela acontecendo muito para quem quer atingir um público de luxo ou um público de maior ticket. Esse tipo de construção também acontece para quem quer atingir aquela faixa ali que a gente fala de povão? Para todas as áreas. A gente fala percepção de valor, mas não quer dizer high ticket apenas. Uhum. Entender o seu público e comunicar da forma certa. Porque, às vezes, você está vendendo um produto de valor mais em conta, mas você vai atingir maior número de pessoas. Então, ser desejado, ser escolhido dentre tantas opções,
seria essa construção, percepção de valor. Por que que tem muito copo para comprar, mas eu quero daquela marca? Porque, especificamente, os preços são os mesmos, mas a percepção de valor que aquela marca está comunicando. Então, é para todo o público, não é só para quem quer vender para público high ticket. Eu gosto de dar 2 cases assim, muito bons que a gente tem de duas áreas distintas, que é justamente a gente trabalha isso, né? Nós temos agora uma mentorada nova, né? Ela é advogada da área ali de... eu esqueci a área dela, mas ela é uma mulher muito sofisticada, muito elegante, só que ela lida com um público mais B&C, previdenciário. Ela é novata agora no nosso case. E aí, essa dificuldade que ela estava tendo era justamente de comunicar de uma forma mais acessível para esse público, né? De uma forma que não leve ela para, nossa, a doutora, ela não é inatingível. E não, ela é muito acessível, ela é muito ali do povão mesmo e tal, né? De conectar com o pessoal. E aí, a gente está trabalhando toda a estratégia de marca pessoal e profissional dela para que ela tem ali um resultado mais assertivo com esse público-alvo que ela trabalha, sem perder essa essência dela, que em momentos, igual ela participa, né, em momentos importantes ali dentro da cúpula política, inclusive do estado de Goiás, que ela também precisa trazer essa sofisticação, essa credibilidade, essa seriedade dela. Então, é equilibrar esses 2 pratinhos. E temos um case muito bom de um preparador físico nosso, da mentoria MAI também, que ele já tinha... Inclusive, foi difícil dele fechar nossa mentoria, porque num primeiro momento ele estava bem pé atrás, porque ele já tinha feito uma mentoria online aí de high ticket, e nessa mentoria tinham falado para ele, preparador físico, ele vende mentorias na internet para pessoas que querem hipertrofia e tal, enfim, mudar o shape, né, emagrecer e tal, e ele é muito bom. A ferramenta que ele usa, né, toda a construção ali da metodologia dele é excelente, e ele tem casos magníficos. Só que ele comprou, na época, essa mentoria online e o cara falou que ele tinha que fazer um ensaio fotográfico de terno e gravata. Pra ele passar autoridade. Vídeos também de vídeos de terno e gravata. Então, já temos ali um homem, né, ele vende, né, ele é a imagem do produto dele. Então, ele tem um shape ali avantajado, musculoso. Então, já temos ali uma comunicação de força. Ele tem um perfil ali mais sério, mais contido. Ele não é muito expansivo, né? Ele tem um semblante mais fechado, meio cara de mal. E aí, eu coloco uma pessoa com essas características de terno e gravata, mais rigidez. Não vai conectar. Um cara esportivo, do mundo do esporte, vendendo mentorias, né, desse universo aí do esporte. E eu coloco ele de terno e gravata. E aí, quando ele chegou para nós, a primeira coisa, a gente vai mudar a maneira, né, de se posicionar aqui. Você usa terno e gravata no seu dia? Não, eu odeio, não uso, não gosto. Mas eu só fiz esse ensaio porque me falaram que tinha que fazer para passar autoridade. Eu falei, ixi, não, vamos começar. E fui entendendo ali, ele falou, mas eu não quero também, eu não sou esses preparador físico que usa só tênis, bermuda esportiva, regata, eu não sou. Eu gosto de coisa boa, ele tem um senso estético, ele gosta, anda muito bem arrumado, só que não anda de terno e gravata. Então, eu entendi esse universo dele, nós fizemos um reposicionamento de imagem dele, um ensaio fotográfico muito mais leve, dentro dos tons ali de cores que caminhavam dentro da cartela de cores dele e essa seriedade e credibilidade que ele conectava na internet. Então, é importante ter esses 2 pilares, que eu tenho, assim, né, uma advogada que precisa ter mais acesso ao público dela e um preparador esportivo que estava sendo fotografado como se fosse um médico, um advogado, e a gente conseguiu trazer mais acessibilidade, mais leveza também, sendo áreas distintas. E dependendo de quem vê o cara se posicionando e fala, cara, não dou conta de pagar esse cara, não. Exatamente. Igual a da advogada também. Ela atende um público que, ao olhar ela, vai falar, cara, não consigo pagar o honorário dessa mulher, porque Isso, é o jeito que ela exato. se veste, é doutora mesmo. Então, inatingível, exatamente. Exato. Igual algumas marcas também se posicionam. Então, assim, eu quero atingir esse público.
Eu vou me posicionar dessa forma e vou atrair aquele público que eu quero. Exato. Só que tem algumas marcas que não querem atingir aquele público e se posiciona, ela vai atingir um público mais classe alta, só que ela queria atingir o público B e C também, mas a forma dela se posicionar tá errada, sabe? Então, Sim. isso acontece demais. Comunicação errada. E é claro que cada um, estudando qual público, vai ter que trazer essa estratégia. Esse erro de atração é muito comum, inclusive, para quem faz sem um profissional certo, sem uma agência adequada. Então, tem isso também. Às vezes, só tá ali com social media, sozinho, não sabe das estratégias. Se ele não tiver um estudo profundo, dentro ali, igual a Ana, tem 20 anos de profissão. Então, ela já trabalhou com muitas marcas, como McDonald's, Outback, Natura, construtoras, incorporadoras. Então, ela entende ali o que ela pode entregar, o que é erro do mercado. Muita coisa tem sido feita errado. É igual a Ceni falou, o marketing é novo para muita gente. Então, tem muita gente errando e tem que ser com um profissional que sabe. Senão, você vai gastar dinheiro e tempo. O tempo é mais caro. E se frustrar. E desanimar, porque é um movimento muito grande. Ah, esse negócio não dá certo. É porque não fez a estratégia certa. Sim. O sinal que o cara vai ali, eu vou montar uma empresa hoje. Aí eu vou definir minha missão, o que eu quero atingir aqui com essa empresa, meus valores, meu propósito. Então, por que essa empresa eu estou criando ela? Se eu não tiver um direcionamento ali e um alinhamento de marketing, eu posso definir umas coisas bonitas que estão na minha cabeça que vai ter um impacto, mas na hora que eu vou comunicar todo desalinhado. Tipo assim, eu não entrego aquilo que eu coloquei na parede ali, que eu falo que a minha empresa surgiu para atender aquela demanda do mercado. Eu fiz um curso de marketing digital uma época e na hora que a gente estava fazendo um trabalho, eu entendi isso. Eu falei, cara, no momento que vai constituir a empresa, você vai ter que ter alguns parte burocrática ali, você saber o local que você vai fazer, começar a constituir o CNPJ, começar essa construção de valores, definir o propósito da sua empresa, mas se o cara do marketing estiver junto, você já consegue fazer isso bem mais alinhado com a identidade visual, já comunicando com tudo que você já construiu. Então, eu vejo que são muitas profissões complementares, sabe? E o marketing meio que abraça isso daí tudo e ela faz aquilo que você pensa se tornar bonito na visão do seu cliente. Exatamente. Construção de tudo. Identidade não só visual, mas de toda a comunicação. E eu acredito, assim, um outro fator que algumas pessoas veem isso como um investimento alto. Né? Então, assim, o empresário, às vezes, ele tá ali naquele sufoco, isso daqui eu olho depois. Só que à medida que vocês foram falando, eu percebi que alguns pontos de estratégia, eles têm um impacto direto, porque às vezes você mudou ali o seu posicionamento, mas você já conseguiu faturar mais. Sim. Você já conseguiu atrair mais clientes. Então, assim, é difícil para o pequeno empresário ter essa visão de que o posicionamento é importante, mas vocês acreditam que o pequeno empresário tem mudado essa visão ou ainda é um caminho muito longo que a gente tem para perseguir para que as pequenas empresas, os autônomos, eles consigam enxergar valor nesse tipo de demanda, que é se posicionar com mais engajamento, com mais... Sim. Assertividade mesmo. Exatamente. E o porquê que eles não se posicionam já de forma correta, na opinião de vocês? Falta consciência, muito. Então, o nosso trabalho são dois. Além de conscientizar, fazer com que eles se posicionem da maneira certa. Então, hoje, a dificuldade é conscientizar profissionais... Elevar nível de consciência. Exatamente. Que cada um de nós aqui é uma marca, e essa marca, independente do que você entrega hoje estou como fotógrafa, mas se amanhã eu quiser montar uma nova empresa em outra área, a minha marca, Camila Cardoso, vai ser a mesma. A minha autoridade, credibilidade, então eu estou construindo um posicionamento. Não é só branding, visagismo e fotografia, é muito mais. Qual a sua postura diante da vida? Você tem se posicionado, de fato, naquilo que você acredita, ou está fazendo tudo igual todo mundo? Não vai se destacar. E o que eu vejo no mercado é muito assim, eu vou começar um negócio. Aí eu tenho uma ideia bacana, montei uma empresa. Pode ser com tudo organizadinho, tudo bonito, mas, cara, a vida é um pouco complexa. O negócio não vai virar já de uma hora para outra, só porque você tem
um posicionamento bacana, você tem uma logo bacana, você tem um produto bacana. Não, você tem que contar uma história e até você se conectar com o seu público, vai gastar um tempinho. Aí o cara toma um prejuízo 3 meses, já quer fechar o negócio, fala, não, isso aqui tá tudo dando errado. Cara, espera construir o negócio. E às vezes esse prejuízo é porque ele não está se posicionando da maneira correta. Ou ele não deu tempo das pessoas conhecer ele. Vai, tipo assim, cara, você conheceu uma pessoa hoje, já vai contar sua vida toda pra ela? Não, você vai começando a comunicar aos poucos e depois você vai construindo esse relacionamento ali, sabe? Confiança. Exatamente. A marca tem que ter credibilidade para o público confiar, isso é fato. E os nossos ouvintes, assim, a maioria do pessoal que acompanha o podcast são autônomos e empreendedores. E a gente sempre gosta de levar dicas e insights para que eles se desenvolvam ainda mais nos seus negócios. Às vezes a pessoa não tem condição de investir ali numa mentoria, em algo assim mais estruturado. Quais dicas vocês poderiam dar para essa pessoa que falou assim, tá ouvindo esse podcast, falou assim, nossa, eu realmente preciso melhorar isso daqui na minha empresa, na minha marca pessoal. Tem algumas dicas que vocês poderiam passar para que essa pessoa ela melhore e tenha uma posição e uma postura melhor no mercado? Gere mais resultado, depois contrate a mentoria. Vou. Quer falar tudo? Tem alguns fatores que, quando a gente fala de imagem, é fundamental a gente frisar, né? Então, por mais que eu quero... né, levar ali algo natural, né, autêntico. Primeiro, você nunca tem que... A pessoa ela não pode fugir dessa sua essência, da essência dela. Fazer algo... porque fulano tá conseguindo e tá... Mas, assim, aquilo ali faz parte do seu dia a dia, faz parte ali da sua essência, né? Então, essa autenticidade é o que conecta com pessoas. Então, primeiro de tudo, ter autenticidade com o que você fala, né? Com o que você realmente gostaria de demonstrar com o seu produto, o que você é, né? A pessoa, a persona. Outro ponto muito importante, agora a gente falando de ferramentas, né? Então, ter cuidado. Claro que a gente precisa, quer às vezes postar o nosso dia a dia, né? Mas ter esse filtro de assim, vou postar, mas tá numa luz legal, tá num ângulo legal. Eu vou, sei lá, se eu sou da área da beleza, por exemplo, então eu sou dona de um salão ou de estética, de unha e tal. Então, eu vendo o quê? Bem-estar, beleza. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu tô vendendo. Né? Então, se eu vendo beleza, bem-estar, então ter o mínimo de cuidado de quando vai gravar um vídeo, vai se apresentar, cuidado com os cabelos, né? Muito bem alinhados, principalmente manicures, ali, pessoal de unhas. Então, se você vende aquele seu produto, tenha o cuidado de fazer a propaganda dele. Então, estar com as unhas bem feitas, os alongamentos, essa técnica russa agora também que está bombando, né? Então, assim, você tem que vender o seu serviço, mas você tem que ser o seu próprio case. Né, gente? Então, ter esses cuidados, eu acho fundamental. Primeiro de tudo, a gente já começa aí, ter esse cuidado. Outro ponto que eu gosto, agora a gente vai falar de fotografia, né? Dos ângulos, a lente, na hora de gravar, limpar, né, Camila? Por favor, a primeira coisa, o pessoal já pega o celular na mão, manchou. Tá tudo com digital, a câmera já começa a gravar. Nossa, mas tá meio embaçado. Limpa a câmera. É uma coisa ou outra. Ou arranhou, ou tá sujo. E procurar uma luz favorável, a Tuta falou, uma luz natural, se for de dia, uma luz fixa, igual aqui no estúdio, que colabora uma cor mais neutra, não aquelas amarelonas. E trazer ali também estética do ambiente. Onde eu estou filmando? Eu não quero mostrar a bagunça, né? A sala do escritório tá bagunçada. Então, ter bom senso até de se posicionar num lugar bacana. E o lifestyle é total... ideal para conectar com o público. Aí eu quero conectar com o povo do CrossFit. A Tuta é crossfiteira. Desculpa. E vou postar que eu tô treinando, faz uns videozinhos e tudo, mas tudo com estratégia. É chato, mas dá resultado. Essas pequenas dicas e detalhes, acho que, não, mas é uma coisa pequena, mas faz a diferença. Então, você já começa a lapidar. Claro que ninguém começa
nasce pronto, né? As pessoas têm muito medo também de gravar, né? De ficar ali, eu vendo um produto, eu só tiro foto do produto, só do produto. Então, você tem que humanizar as suas redes sociais, aparecer mais. As pessoas querem saber quem que está por trás daquele produto, quem que vende. Então, eu vejo um problema muito grande isso, porque quer fotografar o produto, porque, não, eu vou mostrar meu produto porque eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de aparecer. A gente só perde, né, esse medo de falar em público, de gravar, aparecendo. Né? Ninguém nasce pronto, igual eu falei. Então, é o treino, é igual andar de bicicleta. Tem que estar em constante movimento. Uma outra dica é a gente entender que onde está meu público? Porque o Instagram, por exemplo, é uma rede social, é ali de conexão social. Se eu ficar postando foto de produto o tempo todo, vídeo de produto, tá o quê? Catálogo. E ninguém se relaciona com o produto. Então, as pessoas estão ali para te ver. Um exemplo nítido e real que acontece na minha área. Quando eu posto uma foto que eu considero que eu arrasei na iluminação, tudo, fotaça. Dá algumas curtidas, alguns comentários, mas quando eu posto foto minha, dos meus irmãos, com as meninas, nossa, dá um ibope, porque é social. Então, meu público tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no meu, vai direto pro Google, no site. Eu tenho que levar meu público para onde? Ah, tá. Eu trabalho com e-commerce de roupas. O Instagram é uma prova social, ali eu estimulo o desejo, seguidores, fidelizo as pessoas, lanço novidade, mas onde eu tenho que levar esse público? Para o meu site, para vender, certo? Então, assim, você tem que estudar o seu negócio. O que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo de errado. Ajustando as velas o tempo todo. Resumindo, a venda não acontece sozinha. A venda não acontece sozinha, exatamente. Inclusive, aproveitando a brecha, dia 12 de abril, a gente vai fazer uma imersão, onde traremos o Marcel do livro Como Gerar Demandas, porque a venda não acontece sozinha. E vamos estar também eu, Tuta, a Ana e uma psicóloga focada ela é mentora de negócios de mulheres. E, claro que fala mulheres, mas serve para homens, né? As estratégias de inteligência emocional para liderança e negócios, autoconhecimento, tudo que a gente falou, todas as ferramentas, vendas, branding, consultoria de imagem e estilo, fotografia, imagem, comunicação, a gente vai ter dentro da imersão. Trazendo ali ferramentas práticas, estratégias, realmente para te dar clareza, dar um boom na mente da galera e realmente falar, cara, eu preciso disso. E eu preciso fazer acontecer e vai ter como fazer. Você já sai na prática. Já sai na prática. A gente quer entregar resultado, já quer entregar ali, nossa, agora eu já consigo dar alguns passos sozinhos. Aproveitando o gancho da conversa anterior, onde que eu compro esse evento? Onde ele está disponível? A gente está disponível no nosso Instagram, da MAI, Marca de Alto Impacto, tá o link lá. E pro pessoal do podcast, a gente pode fazer um negócio especial, né, Tuta? Com certeza. Que é isso, agora vocês vão se dar bem. Vocês aproveitem. Com certeza. Olha só, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um cupom especial do podcast para vocês de 50%. Também, fala assim, 50% de 3 mil? Não, gente. R$497 só, menos 50% dá R$248,50, né? O pessoal das exatas aqui. Então, olha só, somente R$248,50, o pessoal vai ter um dia de bastante network que vai ter todo tipo de público. Advogado, empresários, empreendedores, autônomos, ali. E para tirar dúvidas, prática, te dar clareza. Nossa, eu tô perdido, não sei, minhas vendas estão baixas, meus pedidos de orçamento, o pessoal tá chorando. Será que eu tô comunicando valor sobre o meu negócio? Então, tem alguma comunicação aí, alguns ruídos que não tá legal. E você tá ali postando, investindo em tráfego e não está virando. Por quê? Comunicação, posicionamento, isso tudo a gente vai fazer na imersão. Entregaremos as ferramentas certas. Exatamente. E só gente gabaritada lá nesse evento, hein? Só, eu acredito que vai ser um prazer receber o... Vamos também, mas assim, e todo lugar que, igual você colocou, você conecta com vários públicos diferentes, a gente constrói aprendizado. Então tem gente que talvez está assistindo e fala, cara, mas meu negócio já tá bem posicionado, eu tô ganhando dinheiro, mas assim,
Cara, vai, experimenta pra você ver que uma coisa ou outra você pega e traz e coloca em prática e vai fazer a diferença, Não, sabe? Total. e a gente precisa desses ambientes novos para oxigenar as ideias, para você Isso. ver. Porque, assim, às vezes você acha que você tá bem naquele nicho ali, mas se você não tiver esse oxigênio de novos contatos e novas ideias, você vai ficar sempre na mesmice. Então, e você Ampliar não vai, os não vai horizontes. crescer de maneira tão ampla quanto você poderia se você tivesse feito esse movimento de conexão. Com Gente, vocês certeza. arrasaram agora, hein? Pessoal, não deixe de aproveitar. Vai ser um grande evento. Depois não vai arrepender, não. Fala, nossa, eu podia ter ido. Exatamente. Eu vou pro próximo. Não, gente, nossos eventos são bem exclusivos, assim. Não tem esse, no próximo eu vou, não. No próximo vai ser diferente. No Então, quando tiver, porque a gente está indo para as mentorias individuais, né? O pessoal, inclusive, essa imersão foi a pedido, né? O pessoal, volto com a imersão. Foi. E aí nós abrimos essa exceção, então, assim, é um evento exclusivo. isso aí. Exatamente, com muita coisa boa. E pode falar, você ia falar? Não, pode concluir aí. Não, pode ir. Então, imersão, mentoria, eu posso considerar como se fosse uma consultoria bem completa sobre Sim, a total. construção da imagem pessoal e profissional e do negócio também. Fora isso, vocês também trabalham em alguma outra vertente? Sim, na verdade, a Mai, ela é um braço de cada uma de nós. Então, eu, Tuta Caetano, eu trabalho com consultoria de imagem. Nem sempre o cliente, ou ele já passou, está num momento de vida ali que ele quer adequar a imagem, então eu faço essa consultoria personalizada, né? Treinamentos para equipe de construtoras, de imobiliárias, a gente precisa adequar ali o dress code, né? A maneira de se apresentar, de se vestir. Então, eu também promovo esses treinamentos. Treinamentos com o pessoal do OAB também, para essa maneira de se apresentar, né? De forma intencional, porque afinal tudo comunica. E então, a Tuta tem toda essa parte da consultoria de imagem, estilo, né? Para homens e mulheres. Eu atendo homens e mulheres. Hoje, inclusive, eu sou uma das poucas consultoras em Goiânia, se não no estado, que atendem e com excelência o público masculino. Eu faço todo um trabalho aí bem fora da curva, justamente para ninguém virar cara igual a ninguém, né? Ser algo único. E aí, em contrapartida, eu também tenho o braço da Mai, que é onde a gente faz também toda essa parte de mentoria e trabalha todos esses pilares na mentoria da marca de alto impacto. Você falou ali sobre homens e mulheres. Existe muita diferença nessa construção de imagem masculina e feminina? Ou isso está muito mais relacionado ao segmento do que ao gênero? Está mais ligada ao segmento. Hoje em dia, a gente pode falar isso. Eu percebo, né, acho que da pandemia para cá, uma procura muito grande. Eu já atendia público masculino, mas uma procura muito maior, que os homens realmente ligar a chavinha e perceber o quanto é importante você adequar a sua imagem de acordo com o público que você atinge, com o trabalho que você exerce, mesmo que é do lado criativo ou de um ambiente mais formal. Então, eu atendo hoje, desde o advogado, do cirurgião, ao cabeleireiro, que quer adequar a sua imagem para, né, o barbeiro também, para o seu público-alvo. Então, hoje tá bem, assim, mais pela área de atuação. Não necessariamente homens e mulheres, porque esse nível de consciência, de importar com a sua imagem, já temos aí, ainda bem, né? Pessoal consciente que precisa. E antes os homens eram mais relapsos quanto a isso, né? Eu vou fazer, não vou, deixava a barba crescer e falava assim, não, é o lenhador, né? Achava que era só deixar crescer e ficava... De qualquer jeito, hein? Nem experimentava a roupa, né? Não, a calça tá boa e tal. E aí você vai percebendo também, né, com a questão das redes sociais, que influenciam muito, né? Um boom de informação todos os dias ali. Eles vão percebendo o quanto é importante. E aí, você ter essa consciência do que eu tô comunicando. E o que eu quero comunicar? Né? Às vezes você tá ali deixando o famoso dinheiro na mesa porque a sua imagem não passa essa confiança ou a credibilidade para o seu potencial cliente. E aí você deixa de fechar um negócio importante porque
Aliás, eu gosto de deixar bem claro, gente. Não basta ser bom. Você precisa ser bom e parecer bom. Porque a imagem Verdade. chega primeiro, né? Aí também, assim, parecer bom e aí depois não entregar nada. Aí Também também não errado, hein? adianta. Eu não opero milagres. Aí é enganação. Bom, na minha área, como fotógrafa, eu faço outras coisas. No início eu falei que eu fazia eventos sociais, corporativos. Então eu cubro qualquer tipo de evento, porém, hoje meu foco está muito no posicionamento de imagem. Porque eu gosto muito do corporativo que eu fotografo? Justamente para trazer, porque é meu nicho, meu público. Então eu conecto muito bem em eventos corporativos com as pessoas. São imersões, treinamentos, e ali eu consigo conectar, fazer rapport, para poder ali um possível mentorado da Mai. E eu adoro estar nessa ambiência de conhecimento. E para ilustrar tudo que a Tuta falou, questão de comunicação de imagem, toda a estrutura da Mai, o que ela fez na vida de um mentorado nosso, o Sebastião. O Sebastião, eu falo o nome e falo de onde, porque ele já autorizou, tá? Quando ele entrou no grupo de networking, ele estava quebrado. O Sebastião tem uma corretora de seguros, plano de saúde, seguro saúde. E ele falava muito de Apivida, e a Ana, quando começou a consultoria com ele, falou assim, cara, você é funcionário da Apivida? Ele, não, tem uma corretora. Se a Apivida fizer qualquer deslize, você vai embora junto com ela, você não concorda? Ele, nossa, eu não tinha pensado por isso. Cara, você tem um potencial, você tem outros produtos. Você tem produto high ticket porque você não está vendendo. E aí fez toda a estruturação do brand, a comunicação, a estratégia. Passou pela tudo, porque ele usava uns ternos meio... A Ana falou pra ele, você tá parecendo o vendedor de funerária. Então, vamos com todo respeito, é claro, mas a gente baseado nos antigos. E ele pegou e falou, nossa, não brinca não, cara, você tá comunicando errado demais. E aí passou pela Tuta, passou por mim, criamos um banco de imagens maravilhoso. E hoje, cara, ele tava quebrado, tinha pego uns 60 mil de empréstimo. O sócio dele falou, cara, vocês foram a salvação da nossa empresa. E pra quê? Telemarketing. Quem compra... Hoje ninguém atende telefone, não. Você desliga. Fica com raiva. Não, tá tentando vender plano de saúde por telefone, 60 mil. E aí, ele falou, não brinca não, que eu fiz tudo errado. Fez. Corrigiu as velas do barco e foi. Hoje ele cresceu a empresa dele, até então, há uns meses atrás, 306%. Um dia a gente estava indo para uma reunião e ele ligou para a Ana, ela atende no Viva Voz lá, a gente estava junto. Falou, Ana, agora ferrou. Aí, o que foi, Sebastião? Não, meu contador me ligou falando que eu tenho que abrir outro CNPJ. Falei, cara, essa notícia é boa demais, é que todo mundo quer ouvir. Então, ele tá felizaço, ele já se achava, né, Sebastião? Mas agora, ele falou que a sogra dele tem sorte demais de ter um genro assim. E eu nunca vou esquecer 2 momentos, assim, que foram muito marcantes nesse processo do Sebastião, porque, primeiro, quando ele iniciou ali a consultoria comigo, uma das perguntas que eu faço aos clientes é, o que você deseja, né, comunicar por meio da sua imagem, que você gostaria de comunicar. Ele virou para mim e falou, Tuta, eu quero parecer dono do banco. Eu falei, então nós vamos parecer com a cara do dono do banco. E aí a gente fez toda uma estratégia de corte de cabelo, de barba e inclusive mudanças das armações oculares, porque ele tinha uma armação com óculos, uma lente que ficava no ambiente claro, ficava aquela meio escura, igual anos 80, 90. Parecia aqueles tiozinhos da época dos anos 90, assim, bem antiquado mesmo, né? E aí a gente trouxe uma imagem muito mais disruptiva, sofisticada, com a cara de dono de banco, né? Porque ele falou, olha, eu atendo potenciais clientes que inclusive compram um dos seguros que eu tenho aqui, planos de saúde, que é cotado em dólar. Então, assim, é um público high ticket. Então, a gente ajustou, né, essa imagem dele. E aí, na hora que chegou no ensaio, ele olhava, a Camila fotografando, mostrava as prévias para ele. Ele falou assim, nossa... Mas eu tô bonito demais. Não, tô bonito não. Eu sou bonito demais, hein, Camila? Desse jeito. O bom é ele ligar pra esposa dele e falar, amor, você teve sorte demais. Fala, não, Sebastião. É desse. E assim, ele ajustou tudo dentro da empresa depois disso. Hoje ele ficou vendendo só pro high ticket e colocou a operação dele pra vender os baratinhos, que é um volume grande, porque ele vende muito mesmo. Só que pensa,
Hoje ele tem um público dele. Dentro da corretora, o Sebastião atende o público dele. E a corretora, com a equipe, atende um público grande. Que é então, ele atende 2 públicos. O high ticket e o médio, baixo preço. Então, olha só o que acontece, você ter consciência do seu negócio, para onde você está indo, para quem você quer vender, isso tudo vira a chave. E a importância de construir a sua marca, né? Porque igual ele, Sim. até então ele se apresentava como um corretor de seguros, né? De vida e... Plano de saúde, desculpa. E aí, ele teve essa consciência de, independente de onde eu estiver, se hoje ou amanhã eu quiser mudar de empresa, de ramo, a minha marca, Sim. Sebastião Pimenta, ela está solidificada, né? Eu sou reconhecido pela minha marca pessoal, né? O Sebastião Pimenta, independente se eu tiver 1, 2 empresas desse ramo ou de outro. Então, há essa importância de a gente solidificar a nossa marca pessoal. Que a sua marca é muito mais do que a empresa que você está. E às vezes Muito as pessoas atrelam, tipo, a marca com a empresa e isso acaba tendo ali uma confusão que eu vi muita gente acontecendo. Tipo, muita gente na pandemia teve vários desligamentos. E a pessoa, ela não tinha essa marca, ela era a empresa. Então, acabou tendo muita gente frustrada que se perdeu na sua imagem ali, não sabia quem ela era fora daquela empresa. Eu acho que até nessa construção de quem você é fundamental. Demais, total. E assim, igual você falou, por exemplo, hoje uma pessoa está numa marca, só que ela não, vamos supor que ela não seja sócia. E o que acontece? Ela conectou com muitos clientes. Então, por isso que eu falo, a conexão é com pessoa. Se ela fala assim, não, eu decidi montar um negócio ou na mesma área ou em outra, aqueles clientes que conectaram com ela vai seguir aquela pessoa. Acontece muito isso em salão de beleza. Conectei com aquele cabeleireiro, se ele mudar de marca, eu vou seguir ele. É pessoa. É ele que me atendia, é nele que eu confio. Atendimento, né? Atendimento. Confiança. Confiança total. É a sua marca. Você. E essa construção toda é feita pela pessoa, né? Pela pessoa. Mas ela tem que estar, assim, consciente das ações dela para conseguir construir isso. Senão ela vai atirando ali para qualquer lado e no final não construiu nada. Não mesmo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Exatamente. É sempre isso. Quer comunicar de forma genérica demais. Não, e o bacana é que vocês acabam que vai jogando umas perguntas pro mentorado ali. Ele, na teoria, ele vendia a marca de outra empresa, né? Rap Vida. Então, cara, agora vende a sua marca. A sua empresa é essa aqui. Então, você que trabalha para fortalecer sua marca, não a de um fornecedor seu. Exatamente. Não, Walter, é tão engraçado, porque quando a gente inicia o processo da mentoria, né, e a Ana vem com esse processo de autoconhecimento, a primeira pergunta, e que buga todo mundo, todos os mentorados, que fala assim, Ana, vem aqui, me ajuda a responder, porque não consigo. Quem é você? Ah, eu sou o Walter, sou casado. Não, mas peraí. Você. Não é quem essa é empresa você? que você trabalha, sua porque você profissão. não nasceu casado. Sim. Né? Ah, você não nasceu com filho. E aí, quem é você? Então, esse olhar para dentro, nossa. E muita gente responde a profissão, a empresa que trabalha. Você está contadora, você está fotógrafa, né? Está consultora de imagem. Mas assim, eu não sou. Quem é a Tuta? Né? É muito então, mais do que você faz. E olha, é uma pergunta tão simples, mas que eu vou falar uma média aí de 90% dos nossos mentorados, homens e mulheres, travam, bloqueiam. E assim, a Ana fica ali 2, 3 horas desenvolvendo todo esse processo, porque fala, gente, eu não consigo ver além disso. E então, por isso a importância do processo de autoconhecimento. A gente entender ali toda essa essência, começar pelos porquês, porque aí você consegue conduzir esse processo de uma forma muito mais autêntica, né, do cliente. E acaba que o cara fala, pô, não sabe nem quem que eu era. Exatamente. Não, mas vocês são terapia? Exatamente. Não, mas eles falam exatamente. Não, mas eu não estou numa mentoria de branding, eu estou numa terapia. Exatamente, é terapêutico. Saber quem você é, o que de talento você tem, o que é a energia natural para você. Um bom comunicador, é natural para você entender de iluminação da fotografia, você não tem dificuldade. O que é uma energia natural? Você descobrir os seus talentos, seus dons e também os seus pontos fracos e fortalecer, treinar esses pontos fracos para se tornar um outro nível de profissional, um outro nível de pessoa também. Porque a gente fala muito do business, mas o posicionamento, ele envolve o estilo de vida pessoal
e o profissional, porque impacta diretamente. Hoje, eu protelei muito entrar numa vida mais saudável, mas hoje, há um tempo para cá, eu entendi que isso é posicionamento, é cuidar de mim. Eu sou o meu maior ativo. Eu tenho investido em mim, certo? Eu tenho me alimentado bem, fazendo boas escolhas. Eu tenho malhado, porque daqui 30, 40 anos, eu já tô com 28, que eu fiz 15, tá? Então, não façam os cálculos. Então, assim, se eu não se eu não plantar agora qualidade de vida, saúde, com certeza, com meus 70 anos, eu não vou estar precisando de ajuda. Então, isso é posicionamento, é olhar para si e se autocuidar. Por quê? Primeira coisa, lei os 10 mandamentos de Deus, né? Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Então, você tem que amar você antes de todo mundo. Porque, às vezes, a gente se doa para a empresa, para o colaborador, tem que ir, para a família, para os amigos, para tudo. E você? Se prioriza. E não se prioriza. Você é seu ativo, e se você cair numa cama hoje? O seu tempo, tudo que você construiu, vai ficar em vão. Porque sem saúde, você não aproveita nada. Não pode ter o dinheiro que for, mas a saúde perdeu. O dinheiro não compra saúde, ele compra meios, que pode ser que você consiga resultado, pode ser. Mas e o tempo perdido? Internado, numa cama? Então, isso é muito sério. Posicionamento não é só business, é vida, estilo de vida. Nossa, muito forte isso. Eu sempre fico com aquela frase quando a gente está no avião e o comissário começa a falar. Em caso de despressurização, sim, é o maior exemplo. Coloque a máscara antes de ajudar o próximo. E a gente não faz isso no dia a dia. Não então faz. É muito real o que você está falando, tô até arrepiada. Eu falo muito isso no meu processo ali, né, de consultoria, que as pessoas acham que cuidar da sua imagem, né, cuidar da minha imagem é futilidade. Não é, se cuidar. Então, a máscara, né, de despressurização é um exemplo muito bom. Por quê que eu tenho que ajustar primeiro em mim para depois eu ajudar crianças e idosos que estão do meu lado? Porque se você não ajusta a máscara e consegue respirar, com a despressurização você desmaia, você não consegue ajudar seu filho que está do seu lado. Então, primeiro você ajusta a máscara para você conseguir salvar ali, né, uma pessoa idosa, uma criança que está do seu lado. Exato. É verdade. Cara, pegando essa construção desse negócio que vocês têm juntos e pelo conhecimento que você já tem, que ajuda outras empresas, qual que é a grande ambição de vocês com esse negócio, com a MAI? Transformar vidas mesmo. Sermos facilitadoras, gerar resultado para as pessoas. Porque realmente conscientização do que é o mundo, não só business, mas da vida. Porque assim, muita gente está precisando de ajuda, mas às vezes não sabe por onde começar. Então, hoje a gente quer pegar na mão, falar, vamos lá. Às vezes a pessoa está desanimada ali, sozinha, na empresa dela, porque está sobrecarregada. Ela tem que despressurizar, literalmente, aproveitando aí o exemplo, porque realmente ela não sabe. É muita coisa, muita informação na cabeça, e você tem que ter as pessoas certas para tudo. Seja na contabilidade, como vocês, que são especialistas para orientar, do pessoal do marketing. Então, assim, você precisa de pessoas. Hoje, eu tenho essa consciência, mas no início da empresa, eu achava que eu podia pintar a parede, fazer... Não, isso aí pode deixar que eu faço. Só que é seu tempo de vida. Tempo. Quem é especialista, acelera processo. Quem não é especialista, atrasa tempo de vida. E você gasta dinheiro o dobro ou mais. Porque tempo vale mais que dinheiro, com certeza. Então, isso aí eu já errei e aprendi. Talvez no tempo certo. Tudo bem, a gente erra para aprender. Mas hoje eu vejo claramente que eu preciso, sim, de pessoas especialistas, cada um na sua área. Isso é verdade. Nossa, muito legal. E assim, a gente senta aqui e começa a falar, e ainda mais quando o assunto é interessante, o tempo voa. Voa mesmo. Voa. Já deu uma hora, já? Nossa, já deu, acho que mais de que uma hora. Mesmo? O programa rendeu. E assim, eu gostaria de pedir para vocês deixarem, assim, além, pessoal, não deixe aproveitar o cupom de desconto. A gente vai deixar aqui embaixo o link, tudo para vocês irem lá aproveitar. A gente já vai aproveitar. E eu gostaria de pedir para vocês deixar um recado para aquele empreendedor que está ali meio desanimado,
meio sem sentido na vida. Sim, e também para as pessoas conhecerem vocês, aonde elas acham vocês nas redes sociais. Você já falou que está no Instagram, mas deixar para o pessoal aí como encontrar vocês. Camila. No Instagram, né? O nosso Instagram tá marca de alto impacto, arroba marca de alto impacto. A gente vai lançar nosso site dentro da nossa imersão. Ele ficou pronto, tava fazendo uns ajustes ali. Lá, então a gente vai lançar ele lá. E, claro, eu vou deixar também... Aliás, o nosso Instagram, o meu é camilacardoso.infoto, INPHOTO. Lá vocês têm o meu WhatsApp, falar direto comigo, tirar qualquer dúvida, estou à disposição. Eu gosto muito de ouvir o empreendedor antes da gente fechar qualquer contrato. Eu não quero só vender, eu quero entender necessidade para oferecer proposta ideal e assertiva para ele. Nada de, vamos focar só na venda, não. Realmente, a gente não quer vender nada a mais do que ele precisa, certo? E na imersão a gente pode ter o contato ali direto e muita troca de experiência, ouvir vocês. Com certeza vai ser maravilhoso recebê-los. E vou deixar aqui, então, minhas redes sociais, né? Então, eu já deixei a marca da MAI, da Marca de Alto Impacto, nosso @ ali no Instagram. O meu é Tuta_Caetano. Então, me seguem aí, quiserem me acompanhar o meu dia a dia, um pouquinho aí sobre consultoria de imagem disruptiva, que não é só look, look do dia, a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com olhar além, né? Afinal, a MAI, ela é um farol de esperança aí para o empreendedor, para o autônomo, para o empresário, que precisa, né, de um farol para conduzir, parar de bater cabeça aí, sofrer. A gente tá aqui para te apoiar. Não sabe por onde começar? Já começando pela imersão, é um pontapé fundamental. Então, dia 12 agora, 12 de abril, esperamos vocês com um cupom de desconto especial na nossa imersão. Então, pessoal, que a gente queria agradecer por vocês terem vindo e compartilhar tanto conhecimento com a gente. E trago tanta coisa, assim, não só do mundo empresarial, mas também de vida, que eu acho que, no final das contas, não tem aquela velha ditada, separa sua vida pessoal da profissional, não existe, Não cara. tem como. Vamos lá, que é todo mundo uma pessoa só. E a pergunta que vocês fazem, né, na consultoria de vocês, na mentoria, é: quem é você? Então, é uma pergunta que a gente deixa para os nossos convidados refletirem e procurarem vocês ali para dar um próximo passo nos negócios deles. E eu queria complementar essa pergunta. Quem é você? Sem falar o que você tem e o que você faz. Porque aí sim clareia para a pessoa responder de fato. Exatamente. Nossa, incrível. Obrigado. Pessoal, obrigada. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Até mais. Obrigada.